Olá, este é o Conexões, o videocast da Fritz Miller Hub de Conhecimento. E hoje eu estou aqui com a professora Magda Freitas, que é especialista no desenvolvimento de empresas e pessoas. Seja bem-vinda, Magda. Obrigada, Roberta. Magda, vamos falar de um assunto muito pertinente nos dias de hoje, que é a gestão emocional, nesse mundo de hiperinformação, hiperconectividade e com relações pessoais e profissionais cada vez mais exigentes. Para a gente começar a nossa conversa, existe diferença entre emoção e sentimento? Existe, Roberta, e é comum essa confusão. Emoção é uma reação fisiológica do nosso corpo. Por exemplo, se eu falar para você assim, se alguém que não tiver habilidade em falar em público e eu chamar essa pessoa para vir falar aqui, ela ficar ruborizada, ficar com as mãos suando, né, transpirar, isso é uma emoção. Certo. Já o sentimento é quando a gente racionaliza o que nós estamos sentindo. Nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, aí a pessoa vem e fala, eu estou com vergonha, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou com raiva de falar em público. Isso é sentimento. Certo. Tá? Perfeito. E quais são as consequências de nós sermos displicentes com a nossa saúde mental? Uma mente tumultuada gera uma desorganização na nossa rotina. Né? E aí, em níveis mais elevados, a gente pode levar aí a ansiedade, depressão, burnout. Né? Então, a gente precisa fazer uma limpeza emocional. A gente costuma fazer só uma limpeza no nosso corpo físico. Sim. Né? E a gente precisa criar esse hábito, esse cuidado. E como? Podes dar alguns exemplos desses cuidados que qualquer um de nós possamos ter? Sim, eu vou dar exemplos, mas cada um vai fazer do seu jeito, né? Eu digo que lidar com pessoas é maravilhoso, porque cada um tem a sua singularidade e o seu jeito de fazer isso. Certo. Mas o contato com a natureza, com a fé, né? Se você tem uma religião, ter esse sentimento de que algo divino tá criando, tá monitorando a tua vida, um animalzinho de estimação, exercício físico. Agora, não significa também que ir para a academia vai resolver. Tem gente que odeia academia e não lida bem com isso. Então, talvez você faça uma caminhada, talvez você faça um alongamento em casa. Fazer esse detox da nossa mente. Perfeito. Sabe? E, nesse sentido, é possível se blindar dessas coisas negativas, das situações negativas que acontecem conosco no dia a dia, ou é importante que a gente passe por isso até para domar a nossa mente, para a gente aprender através desses exemplos negativos? São duas situações assim que a gente precisa tomar cuidado. Uma é não ter a crença de que a gente só engrandece na dificuldade, certo. Que a gente só aprende, porque senão a gente fala assim, nossa, tomara que aconteça. Inconscientemente a gente está mandando esse recado para nossa mente, do tipo, nós só vamos crescer diante da dificuldade. Da dor. Da dor. Mas sim, né, a dor realmente ajuda. Assim como a alegria também. Quando a gente está num estado de felicidade, é aí que a gente aprende, que a gente expande, que a gente cria. Né? Como que nós podemos nos blindar? Ter a consciência que existem bons e maus momentos, aceitar que eles fazem parte da vida, né? E o que não é difícil, né, é saber que a vida tem essa magia e existem bons e maus momentos. Não significa que uma pessoa feliz não vai ficar triste às vezes. Certo. Perfeito. E no ambiente corporativo, Magda, que cuidados a gente tem que ter conosco mesmos para não cair nessas ciladas do cotidiano, da rotina produtiva? Eu chamo de autocuidado, planejamento estratégico da gente mesmo. Nossa, essa é nova. Como é que é isso? Eu estava até numa aula agora de manhã falando exatamente sobre isso. A gente precisa ser líder da gente mesmo, né? Ter o nosso autocontrole. Então, se tem, por exemplo, significa que às vezes a gente vai romper relações que não nos fazem bem, se afastar de fofocas,
às vezes é um bichinho assim que vem, né? Ah, olha, você sabe o que aconteceu? Não, aconteceu isso, fulano foi demitido, tá tendo demissão e tal. Fazer a fofoca reversa. Eu digo, por que a gente não faz a fofoca? Você viu que coisa boa que aconteceu? Você viu os resultados como estão bons? Você viu que dia lindo, tá? Você viu que tal pessoa se recuperou, né, de uma situação? Certo. Evitar realmente isso. Se tem notícia triste, se tem... é um hábito. A gente precisa criar novos hábitos, tanto na vida pessoal como na vida profissional ou na vida afetiva. Perfeito. E é natural, pegando esse gancho que você falou, líderes hoje exigem competências que vão muito, muito além das técnicas, né? Como lidar, então, com esses líderes e gestores que acabam usando dessa hierarquia para ter uma postura autoritária perante seus colaboradores? E mais do que isso, os próprios colaboradores entre si. Sempre tem aquele colega que acaba sendo um pouco mais tóxico que o outro. Que dicas você dá para conseguir lidar com essas situações? Porque, afinal de contas, um colaborador está lidando com um chefe autoritário, né? Aquele colega tóxico, às vezes, é um colega que tem uma certa influência dentro da corporação. Como lidar com essas situações, Magda? Eu costumo dizer, Roberta, que essas pessoas não são tóxicas à toa. Certo. Muitas vezes é o jeito que elas conseguem lidar com alguma dor, com alguma frustração. Eu sei que é fácil falar do tipo assim, ele que se vire com isso, né? Não tem o direito de ser autoritário comigo. Mas é uma forma da gente olhar para essas pessoas e dizer, isso é dele, não é meu. Hoje o que acontece também nas organizações, a gente é a primeira geração que está lidando com 5 gerações ao mesmo tempo no mundo corporativo. Sim. Então a gente vê pessoas sexagenárias, septuagenárias na empresa e vê pessoas de 16 anos menor aprendiz, que têm cabeças totalmente diferentes. Essas pessoas de 70 anos, não estou sendo preconceituosa, mas vem de uma revolução industrial onde não existia essa parte colaborativa, não existia diálogo, não existiam habilidades comportamentais, era produzir, produtividade, produtividade, produtividade. E hoje eles querem isso. E eles estão lidando com esse povo que vem questionando, peraí, o que está acontecendo? Como assim? Por que fazer desse jeito? Negócio é esse de produzir, e eu? Onde é que eu fico? E onde fica a minha felicidade, onde fica o meu prazer, onde fica o meu propósito de vida, né? Então a gente tem que olhar para essas pessoas também, que elas foram muito eficientes até aqui, elas contribuíram para isso, né? Eu trabalho muito essa questão das gerações nas empresas, então eu sempre tenho esse olhar generoso, empático para essas pessoas e de gratidão mesmo, né? Elas fizeram a empresa chegar até aqui, elas têm um local de honra na organização. Então, a toxicidade às vezes vem dessa frustração e até mesmo por olhar, eu digo assim, às vezes no fundo eles têm um certo ciúminho, uma certa invejinha desse pessoal que vem assim todo cheio de autoconfiança, né, que não era comum aqui. Então, essa toxicidade muitas vezes vem disso. Acaba sendo até uma defesa, né? Uma autodefesa do que uma toxicidade propriamente dita. E Magda, essa pressão toda do dia a dia para cumprir metas, prazo, a gente acabou de falar da questão da produtividade, né? Que ainda é bastante importante e muito cobrada. Com todas essas pressões, ter uma gestão emocional facilita o lidar com isso? Eu sou suspeita em falar, né, gente? Com certeza facilita. Eu saber o que dispara em mim o medo, a raiva, a tristeza ou a alegria, como eu lido com isso, né? A nossa mente, ela faz conexões, ela faz comparação, ela faz ligações, é a melhor palavra, né? Então, às vezes, o que eu estou sentindo não tem nada a ver com você, mas você falou algo que me liga a uma sensação. Certo. Né? Então, eu digo, ter essa consciência já nos facilita. O autoconhecimento é muito importante. Perfeito. Existem ferramentas técnicas para que a gente consiga identificar essas nossas falhas, para que possamos
sim, ser mais efetivos nos nossos cargos profissionais? Tem, Roberta. É o óbvio que a gente não faz, é o básico que a gente desconsidera, né? Eu falo, faz um diário. Eu senti isso. Você começa a ter um histórico do que está acontecendo com você. A gente faz tanta anotação, Sim. A gente anota tanta coisa. Por que não anotar o que você está sentindo e por que você sentiu e de onde veio aquilo? Né? É tão básico e a gente não faz. A gente peca por não fazer isso. Não fazer. Uhum. E o anotar não precisa ser necessariamente num papel, né? O meio digital está aí até facilitando esse tipo de anotação, esse tipo de... É uma ferramenta que vem contribuir bastante com isso, né? E existem métodos para se autoconhecer. Eu gosto muito de falar, às vezes eu gravo áudio, eu que viajo bastante, então às vezes eu tô na estrada e tô gravando áudio, porque a gente ativar os nossos sentidos também ajuda nisso. Quando eu estou falando em sentido, eu estou falando de ouvir, de falar, né? E a própria escrita mesmo, sabe? Eu sei que tem o meio digital e que é mais fácil, mas às vezes escrever no papel pode... ativa coisas do nosso cérebro que também nos dão prazer, ativa a nossa dopamina. Legal, perfeito, uma boa dica. Magda, para fazer essa entrevista contigo, fui dar uma pesquisada, né, no teu trabalho, no teu histórico, e teve uma coisa que me chamou bastante atenção. Fala um pouquinho para a gente a respeito da tríplice consciência, congruência e consistência nesse processo de gestão emocional. A consciência é esse trabalho de autoconhecimento, né? Eu ter essa consciência do que está acontecendo comigo, do que dispara em mim as emoções e os sentimentos, né? Eu às vezes saber que o que você falou e que está despertando em mim não tem a ver com você, portanto eu não vou despejar em você, né? Não vou descontar em você, não vou pegar você para Cristo, como a gente diz. Então essa é a consciência. A partir do momento que eu tenho essa consciência, eu faço um plano de ação. Eu não vou, né? Nem que seja um plano de ação mental, mas assim, eu não vou descontar na Roberta, eu não vou falar isso para o fulano, eu vou ter um olhar empático com aquele gestor, né? E aí, a partir do momento que eu faço esta declaração, eu preciso ser congruente com isso, né? Eu preciso ter essa integridade do que eu estou falando e fazer isso realmente. Porque é fácil colocar no papel, aí a gente escreve, faz lá o nosso dever de casa e a partir daí. Né? E a consistência eu vou fazer isso com consistência mesmo. Não adianta eu ir para a academia uma vez por semana. Não vai ter resultado. Né? Não vai ter resultado, eu tenho que ter essa consistência. E essa consistência também nos dá uma segurança para a nossa mente de que, olha, nós estamos fazendo bem. Tudo que se torna um hábito, a nossa mente entende que é seguro. O nosso sistema mente e corpo foi desenvolvido, a gente já veio de fábrica para ter segurança, né, para sobreviver. Então, quando a gente torna aquilo um hábito e a mente está entendendo que damos conta de fazer isso, se torna seguro para nós e prazeroso de certa forma. Perfeito. Por isso que às vezes a academia... Gente, eu tô falando demais. Né? Não, pode falar. Por isso que a academia no começo é difícil e depois se torna prazeroso. Claro. Para algumas pessoas, né? Pessoas, sim. Ou qualquer hábito que você começa sendo difícil e depois você parece que aquilo vicia. Vicia porque a nossa mente entende como seguro. Como é seguro. Isso vem muito a calhar com a nossa última pergunta, já encaminhando para os finalmente. Magda, você já falou, né? Deu algumas pinceladas sobre isso, a questão do hábito mesmo, de como desenvolver uma boa gestão emocional. É hábito? É hábito. É hábito. Somente hábito ou existem outras metodologias, outros caminhos que podem ser seguidos também? Eu acho que resume assim tudo que a gente conversou aqui, Roberta. Eu ter essa consciência, eu fazer sempre essa anotação, eu fazer essa limpeza, sabe? Eu vou pra praia, eu vou uma vez por semana tomar um banho de cachoeira, eu vou ficar lá, né? Mas é ir para a praia e estar na praia. Não é chegar na praia e falar assim, nossa, eu preciso pagar aquela conta, eu preciso fazer esse relatório, a meta eu não bati.
a gente precisa criar o hábito de limpar a nossa mente. Então é hábito mesmo. É hábito. E isso se reflete diretamente no dia a dia corporativo. No dia a dia corporativo. Na verdade, se reflete em tudo na nossa vida. Perfeito. É uma aula, faz a gente parar e pensar, né? Mudanças de comportamento efetivamente para que a gente possa ser cada vez melhor, mais produtivo, né? Mais leal conosco mesmos, né? Com a gente mesmo no dia a dia. Fiel a nós mesmos. Perfeito. Magda, obrigada pela sua participação, pelo bate-papo, por tanta informação, conhecimento. Obrigada pelo convite. Imagina, que é isso. E para você que nos acompanhou também, nosso muito obrigada e até uma próxima. Até, pessoal.